Voltamos então, galera. Na primeira parte do vídeo, eu te mostrei aquele exemplo do iodo. Aí te falei, né? Conforme vai passando o tempo de meia-vida, a quantidade vai caindo pela metade. A quantidade pode ser expressa em massa, só que também pode ser expressa em porcentagem. Se eu começasse com 100%, depois de um tempo t de meia-vida, ele vai para 50%. Mais um tempo t de meia-vida cai pela metade, 25%. Mais um tempo de meia-vida, 12,5%. Essa seria uma porcentagem em relação à quantidade inicial. Tá? E já vou fazer uma generalização com massa. Se eu começasse, por exemplo, com uma massa M, depois que passar um tempo t de meia-vida, essa massa vai para quanto? M sobre 2. Mais um tempo t de meia-vida cai pela metade. Isso daqui dividido por 2 vai dar m sobre 4. Mais um tempo t de meia-vida, ele vai para m sobre 8. E eu vou escrever agora esses números aqui embaixo como expoentes, como exponencial. 2 eu posso escrever como 2 elevado à primeira. Como é que eu posso escrever 4 com base 2? 2 elevado ao quadrado. E aqui, como é que eu posso escrever o 8? Como 2 elevado à terceira, tá? Então, o que eu quero te mostrar é isso daqui, essa expressão. Se eu pegar lá, por exemplo, a massa final aqui, depois que passar 3 tempos de meia-vida, como é que eu posso calcular essa massa final? É a massa que eu tinha no começo, m, dividido por 2 elevado a 3. Por que aqui é o número 3? Porque para sair daqui e chegar até aqui, passou 1, 2, 3 meias-vidas. Então eu posso escrever essa expressão. A massa final vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. E esse x nada mais é do que o número de meias-vidas. Cuidado que é a quantidade, daqui para cá passou uma meia-vida, 1. De m para m sobre 4 passou 2 meias-vidas, tá? Pessoal, essa expressão aqui eu estou te mostrando porque pode ser que apareça alguma questão relacionando com matemática. O cara tenta fazer, por exemplo, na prova, uma questão interdisciplinar. Tá? 98% das questões, se você fizer com essa ideia de cair pela metade, você vai acertar. E vou te mostrar um exemplo aplicado aqui. Se eu fosse aplicar aquela expressão aqui, como é que eu poderia fazer? Vamos pensar aqui nos 5 gramas. Vamos fazer assim. A massa inicial, 40 gramas. Coloquei aqui. Para sair de 40 e chegar em 5, passou 1, 2, 3 meias-vidas. Então, o x aqui é 3. 40 dividido por 8, isso aqui vai dar 5. É um jeito de você fazer. Só que tá vendo? Nesse caso, lembrar essa expressão é muito difícil. É mais fácil fazer isso mesmo, caído pela metade. E eu vou mostrar agora para vocês uma questão extra, tá? O ideal seria dar uma pausa no vídeo, dar uma lida na questão, tenta fazer essa questão extra, depois você continua o vídeo. Então vamos lá, Essa questão da UEL, ele falou do iodo 131. Ele falou pra gente o tempo de meia-vida, que é de 8 dias, e falou de um material que tem 1 grama de iodo 131. Aí ele perguntou assim, sem prejuízo para o meio ambiente, o laboratório aguarda que o mesmo fica reduzido a 10 a menos 6 gramas. Ou seja, vai começar com 1 grama e vai chegar a 10 a menos 6. E ele perguntou para a gente qual que é o prazo mínimo. E deu um dado muito estranho. O log de 2 na base 10 é aproximadamente 3. Aí, tá vendo que para sair de 1 grama e chegar em 10 a menos 6, nesse caso muito particular, é difícil fazer com aquele lá de 1, passou meia vida vai para meio, mais meia vida vai para 0,25 e por aí vai, porque é um número muito pequeno. Então, esse extra, eu vou usar aquela expressão que eu te mostrei, A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x.
Então vamos lá, ó. A massa final, 10 a menos 6. 1 vai ser a massa inicial, 1 grama, dividido por 2, elevado a x. Vamos fazer as contas aqui, ó. Eu passei esse para cá e esse para cá. Então, ó, troquei de lugar. Vou jogar a potência agora de 10 a menos 6 aqui para cima, né? Ó. Como eu joguei aqui para cima, eu inverti o sinal. Então, 2 elevado a x é igual a 10 a sexta. Para resolver isso daqui, eu vou multiplicar esse lado por log e esse cara por log. Colocar log dos dois lados. Vai ficar assim, ó. Log de 2 elevado a x é igual a log de 10 a sexta. Como aqui, ó, é um expoente, tá vendo? X, eu vou fazer aquela regra do tombo, ó. Vou jogar o x para cá. Vai ficar x vezes o log de 2. Mesma ideia aqui. Vou jogar o 6 para cá, vai ficar 6 vezes o log de 10. Vai ficar assim, ó. Joguei o x para cá e o 6 para cá. Log de 10 na base 10, isso aqui acaba dando 1. 0,3, ó, é o log de 2, porque foi o dado da questão. Então ficaria assim, ó. X vezes 0,3 é igual a 6. X é igual a 20. Você fez todo esse trampo e fala, professor, é a alternativa A. Não, não é a alternativa A. Porque X é a quantidade de meias-vidas. Passou 20 meia-vidas. E quanto vale cada meia-vida? Ó, 8 dias. Como passou 20 e cada uma vale 8, ao todo foram 160 dias. Uma questão considerada muito difícil, porque tem que fazer essa aplicação, tem que trabalhar com log e no final ainda tem essa pegadinha, tá? Então, quando aparece essa expressão aqui, para questões muito, muito difíceis. Mas fica aí a dica para você. E essa segunda parte aqui agora, vou trabalhar com você com datação de carbono 14, tá? Que é uma das aplicações que a gente usa em tempo de meia-vida. Quem descobriu essa aqui foi o Lieb, que ganhou o Nobel em 1960. E essa técnica ela vai ser usada para datar alguma coisa, algum objeto que tem carbono na sua estrutura. Eu consigo datar, por exemplo, um osso, tá? Uma árvore que já não mais produz frutos, uma árvore que já morreu. Eu não consigo fazer datação, por exemplo, de um vaso de cobre, tá? Não consigo fazer datação de uma pedra, de uma rocha, de um cristal que não tem carbono. Então, para usar essa técnica, tem que ser algum objeto que tem carbono na sua estrutura, tá? E essa técnica tem algumas limitações, tá? A limitação da técnica, ó, é de 100 até 40 mil anos, é a nossa incerteza ali, né? Porque abaixo de 100 anos, quase nada de carbono sofreu decaimento, porque o tempo de meia-vida do carbono é de aproximadamente 5.700 anos. Se for mais do que 40 mil anos, quase não tem mais carbono para a gente datar. Então essa técnica tem uma limitação. E qual que é a ideia da técnica? Na natureza, eu tenho 3 isótopos do carbono. Lembrar, se são isótopos, tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico. Carbono, carbono, carbono. O número de prótons aqui é 6, 6 e 6. Nem representei. Tem carbono de massa 12, de massa 13 e de massa 14. O carbono de massa 14 é radioativo, então ele emite radiação. Com o passar do tempo, a sua quantidade vai decaindo. Então, eu vou usar essa propriedade do carbono 14. E como é que a gente faz o ciclo do carbono? Tá? Ele é formado. Como o carbono 14 ele é formado? Na atmosfera, nós temos nitrogênio, tá? Número de prótons 14, número de prótons 7, número de massa 14. Esse nitrogênio, ele acaba colidindo com nêutrons, que vêm, por exemplo, do espaço. Isso aqui acontece na atmosfera. Quando o nêutron colide com o nitrogênio,
ele acaba formando o carbono 14 mais um próton. Essa daqui é a formação. Só que o carbono 14 ele é radioativo, então ele sofre decaimento. Quando o carbono 14 sofre decaimento, ele volta a ser o nitrogênio e emite beta. Então, aqui é a formação, aqui é o decaimento. E uma curiosidade, essas duas reações acontecem com velocidades aproximadamente constantes. Ou seja, a velocidade com que eu formo o carbono 14 é praticamente igual à velocidade com que o carbono 14 é decomposto e vira nitrogênio. Então eu estou formando o carbono 14 e decompondo com a mesma velocidade. A velocidade com que forma é igual com que ele é decomposto. Ou seja, a conclusão é essa. A quantidade de carbono 14 na atmosfera ela é praticamente constante. E a partir dessa ideia, nós vamos fazer a datação. Então, que é essa ideia aqui, né? A concentração de carbono 14 em um ser vivo também é constante e igual à proporção que existe na atmosfera. Então, eu já vou te mostrar essa ideia aqui, Por quê? Por que no ser vivo é constante? Porque enquanto a gente estiver participando do ciclo do carbono, tá? A gente acaba participando no sentido de você tem carbono na atmosfera. Quando ele reagir com o oxigênio, ele forma o gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai acabar sendo incorporado pelas plantas no processo de fotossíntese. Então vai formar uma glicose que tem lá um carbono 14. Tá? Então assim que o carbono 14 ele se incorpora nos tecidos vivos. E não importa, tá vendo, a sua dieta. Não importa se você é vegetariano, vegano ou carnívoro. De qualquer forma, você acaba entrando no ciclo do carbono. Você vai ingerir de alguma forma esse carbono. Se você for vegetariano, você vai comer a plantinha, que incorporou o carbono 14 pela fotossíntese. Se você for carnívoro, você vai comer carne. Só que, repara, aquele animal para se alimentar acabou comendo a plantinha. Então, de qualquer forma, você vai acabar ingerindo aquela glicose com carbono 14. Tá? E depois que você ingere, repara, aquele carbono 14 sofre decaimento e volta para nitrogênio. Só que você come, você faz refeições, você janta, você almoça e por aí vai. Então a gente está no ciclo do carbono. Então repara, você come o carbono, ele sofre decaimento. Aí você come de novo, ele sofre decaimento. Então por isso que a quantidade de carbono 14 no nosso organismo ela é aproximadamente constante. A concentração vale mais ou menos 10 ppbs, 10 partes por bilhão. Só que aí, tá vendo? O problema é quando a gente morre. Porque enquanto eu estou vivo, estou participando do ciclo do carbono, enquanto eu estou comendo, a concentração de carbono 14 ela vai ser constante. Quando eu morrer, eu paro de ingerir carbono 14. Então sofre somente decaimento. Eu não estou repondo mais. Se sofre só decaimento, com o passar do tempo, a concentração de carbono 14 acaba diminuindo. E a partir daqui eu consigo fazer a minha datação. Então, de novo, resumindo, qual que é a ideia? Você está no ciclo do carbono, você está ingerindo carbono, tá? Sofre decaimento, mas você ingere de novo. Quando a gente morre, sofre somente decaimento. E a partir desse decaimento, a gente vai fazer a datação. Como? Fazendo uma comparação na atmosfera. Aqui na atmosfera, a quantidade de carbono 14 em relação à do carbono 12, ela é constante. Aquela ideia que ele é formado e decomposto com a mesma velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um objeto, um osso, por exemplo, e comparar a quantidade de carbono 14 que tem lá com o que nós temos aqui agora. E a partir da diferença, sabendo o tempo de meia-vida do carbono, nós fazemos a datação. Então aqui tá vendo, é um resumão que eu vou ler com você,
Os seres vivos comem as plantas ou carne de animais, proteínas, gorduras e carboidratos. Todos têm carbono na estrutura. Logo, a concentração de carbono 14 em um ser vivo também é constante e igual à proporção que existe na atmosfera. Se a planta ou animal morre, deixa de absorver e respirar, portanto, a quantidade de carbono 14 vai gradualmente diminuindo. Na datação, é comparada essa relação carbono 14 e carbono 12 para determinar a idade. Então, pessoal, já tinha mostrado para você na parte 1, tá? Exercícios de 6 a 10. A parte 3 eu vou fazer a correção. A primeira parte os primeiros slides da parte 3 são gabarito e em seguida nós teremos a correção. É isso aí, até daqui a pouco, bons estudos! Mais um recado, pessoal. Eu vou lembrar para vocês uma lista de exercícios extras depois no grupo do WhatsApp, porque é um assunto muito importante. É isso aí, bons estudos, até mais!